Vocês não vão acreditar no que eu tenho aqui na minha mão. Meu cartão do cidadão, porque agora eu sou portuguesa. E se você quiser saber todo o processo que eu fiz para tirar a minha cidadania, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Tainá. Juntamente com meu marido, o Marcelo, depois de muitas andanças pelo mundo, escolhemos morar aqui em Portugal. Então, se você gosta de conteúdo de vida aqui em Portugal, de viagens e de N coisas, porque a gente traz os mais diversos assuntos, já te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu like. E se você tem interesse em saber como que eu tirei a minha cidadania portuguesa, eu tenho certeza de que esse vídeo vai ser para você. Antes de eu começar, algumas informações, disclaimers e avisos. Eu não sou expert, não sou advogada, não sou conhecedora de processos imigratórios, de como fazer, de como não fazer. O que eu vou compartilhar nesse vídeo é realmente a minha experiência. Então eu sugiro que, se você quiser alguém que realmente saiba e entenda sobre esses assuntos, sobre leis, sobre como imigrar legalmente, vistos e afins, que vocês entrem em contato com a empresa que eu contratei para fazer todo esse meu processo, que chama Cidadania e Visto. Eu vou falar deles ao longo desse vídeo, porque assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida do que simplesmente ir com a cara e com a coragem e fazer tudo sozinha. Eu realmente recomendo, o trabalho deles é exímio. Graças a eles agora eu tenho a minha cidadania. Um segundo aviso é para os haters de plantão, né, queridos? Vocês vão vir aqui me encher o saco. Você é português, quem nasceu em Portugal? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nem perde seu tempo. Porque assim, o que está escrito aqui no meu cartão de cidadão é nacionalidade, PRT, é portuguesa. Então, para o governo português, eu sou portuguesa. E o que você, xenófobo de plantão, pensa... me dá na mesma, entendeu? Então nem perde seu tempo, porque você não vai tirar meu sono com seus comentários preconceituosos. Dito isso, esses dois pontos importantíssimos, bora pro vídeo que eu tenho muita coisa para contar para vocês. Primeiro ponto importante é como que eu poderia tirar a minha cidadania portuguesa. No meu caso, eu tinha dois caminhos. Ou era pela minha família, ou era pelo meu marido Marcelo. Pela minha família ia ser pelo meu bisavô. O meu bisavô era português, toda a família dele era portuguesa, todos eles imigraram para o Brasil há muitos anos atrás. Então, para conseguir tirar a minha cidadania, a gente tinha que fazer todo esse processo familiar, que normalmente é o mais comum de ser feito, né? Por descendência. Inclusive, a minha prima está fazendo para nossa família, mas aí seriam algumas gerações a mais até chegar em mim, e o processo, consequentemente, seria um pouco mais demorado. O que eu optei por fazer foi pelo casamento, pelo Marcelo, meu marido, que já tinha cidadania desde que a gente casou em 2013, ele já tinha, porque o avô dele, o dele era um pouco mais direto do que o meu, né? O avô dele era português, o meu era bisavô, e a mãe dele tinha uma relação muito forte com Portugal, pois ela era casada com um português. Não é o pai do Marcelo, é o padrasto, mas ela era casada com um português, e eles vinham para Portugal frequentemente, todos os anos, passavam meses aqui. Então ela tirou o dela como filha e tirou para o meu marido e para a irmã dele como filhos e netos de português. Pra gente vir morar aqui em Portugal, eu vim como esposa de português. Inclusive, tem um vídeo aqui do nosso primeiro mês aqui em Portugal, eu contando um pouco das nossas surpresas ao chegar aqui, porque a gente imaginou que o processo seria muito mais fácil por ser esposa de português, mas como vocês sabem, ou já devem ter ouvido dizer, o CF é bem complicado de fazer marcação, não tem vaga, não tem atendimento, não consegue suprir a demanda que a quantidade de imigrante no país tem. Isso pra gente foi um choque no começo, então tem esse vídeo aqui contando as nossas frustrações no nosso primeiro mês de mudança, caso você queira ver posteriormente, depois de ver esse. Então, eu dei a entrada no meu processo de cidadania em 2010. O primeiro passo foi validar o nosso casamento aqui em Portugal. Todas as informações que eu vou passar aqui foram feitas pela empresa, tá? Não foram feitas pela gente. Mas eu acompanhei de perto todo o processo, que eles mandam e-mail, enfim. Então eu sabia exatamente o que estava acontecendo. O nosso primeiro passo foi fazer a averbação do nosso casamento. Então eu mandei a certidão de casamento apostilada, certificada em AIA,
para a empresa, que eles têm pessoas que moram aqui em Portugal e vão presencialmente na conservatória fazer tudo isso. Se você for fazer isso pelo consulado no Brasil, vai demorar muito mais. E o prazo para isso, se eu não me engano, do casamento era, sei lá, até 6 meses sair a averbação do nosso casamento. E assim, eles têm tanta experiência e tanta expertise que, juro, o nosso casamento saiu em menos de uma semana. Foi algo assim surreal, a gente ficou extremamente feliz, porque só a partir da averbação do casamento é que ia poder dar entrada na cidadania pelo casamento. Então eu já tava esperando que, sei lá, fosse demorar 6 meses para sair o casamento e saiu em uma semana no final de 2020. Então, com o nosso casamento averbado, eles puderam dar entrada no pedido da cidadania, tava tudo certo. Aqui tem um porém que vale a pena ressaltar. Saiu em uma semana, mas ele poderia ter demorado mais, pelo fato de que quando eu casei, o Marcelo já tinha cidadania. Então, para o governo português, eu, brasileira, casei com um cidadão português. Então, o nosso casamento teve que passar pela aprovação do CEF, porque tem aí uma divergência de nacionalidade. Se o Marcelo tivesse tirado a cidadania depois do nosso casamento, esse processo seria ainda mais rápido, porque quando ele tirou a cidadania, ele já era casado, entende? A diferença, mas para nossa sorte, por eles serem extremamente eficientes, eles saberem para qual conservatória mandar, foi aprovado super rapidinho e a partir daí pôde dar entrada na cidadania pelo casamento. Na época, a cidadania pelo casamento estava demorando em torno de 24 meses, então o meu casamento saiu no final de 2020, eles deram a entrada, né? A gente deu entrada na cidadania no começo de 2021, então o prazo final seria começo de 2023. Confesso que ao longo desse tempo todo eu fiquei, como o casamento saiu muito rápido, eu fiquei na esperança de que a cidadania também saísse antes. Já te aviso que não saiu, realmente ela saiu ao final do prazo, que foram os 24 meses. Foi aprovado em março desse ano, que foi exatamente quando foi dada a entrada. Ela tem vários processos, tem várias fases, cada fase tem uma etapa. Primeiro tem a recepção dos documentos, depois tem a análise, depois tem a conservatória, não sei o que, análise pelo CEF, N processos, se eu não me engano são 7 ao total, e realmente demora bastante para passar de uma fase para outra, dessa análise de documentos, sei lá, demora entre 6 e 8 meses cada movimentação. Do nada foi pro 4, super rápido assim, tipo, opa, do 3 foi pro 4 em uma semana, e depois do 4 pro 7, que é a última fase realmente, que é quando eles assinam o documento, também acabou sendo muito rápido. Mas o processo todo levou exatamente os 24 meses. Os documentos que eu precisei enviar, na verdade, foram poucos. É o meu passaporte, minha certidão de nascimento brasileira, e aí os documentos do Marcelo como português, né? O assento de nascimento dele aqui, o nosso casamento averbado aqui, e todos esses outros documentos. Não é muita coisa, é bem simples, mas todos eles têm que ser apostilado em AIA, porque é só assim que os documentos têm validade internacional, que é por esse acordo feito entre os países. Nós mudamos para cá em outubro. Na verdade, quando a gente deu entrada na minha cidadania, a gente já queria vir morar aqui, foi o auge de tudo que aconteceu lá na pandemia, que todo mundo sabe. A gente já estava querendo mudar para a Europa, inclusive eu já estava procurando emprego aqui, eu já tinha até feito algumas entrevistas e acabou não rolando. Não trabalho para a Europa, eu trabalho para Austrália, na verdade, é um outro assunto para um outro vídeo que vai entrar em breve aqui no canal. Então, se você quer saber como que eu moro aqui na Europa e trabalho para a Austrália, aproveita e já se inscreve que eu vou trazer esse conteúdo aqui. Mas eu já estava nesse processo de procurar emprego aqui na Europa e, obviamente, como cidadã europeia, seria muito mais fácil, né? Principalmente na situação de mundo qual a gente estava. Para uma empresa contratar um brasileiro, pagar todo o processo, a expatriação e tudo mais, naquele momento de mundo era muito mais difícil do que é atualmente, na verdade, mas mesmo assim eu tava procurando e a gente começou a se movimentar realmente para vir morar aqui. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas, como eu comentei, passei em alguns processos até mais pra frente, uma na Áustria, uma na Holanda e uma na Dinamarca, mas aí ao final do processo acabou, claro, que eles contrataram pessoas daqui
por ser muito mais fácil esse processo, essa mudança. Não desisti, né? A gente já tinha dado a entrada na cidadania, então ficamos nesse tempo, continuei me movimentando, mesmo sem a cidadania, a gente resolveu mudar e foi aí que nós mudamos aqui para Portugal em outubro do ano passado. Uma coisa curiosa que sempre perguntam pra gente é como foi na imigração. E aí, isso vale dizer que, como eu vim casada com o Marcelo já tinha cartão de cidadão, já tinha passaporte, já tinha tudo, nós entramos pela fila de cidadão europeu e não pela fila normal de imigração. Mesmo eu com o passaporte brasileiro, porque nós tínhamos o nosso casamento averbado aqui em Portugal. É válido aqui para Portugal de que eu sou casada com ele. Então a gente passou os dois pela fila de europeu e carimbaram meu passaporte normal, como fazem com todos os turistas quando entram. E aí eu tinha o prazo de 90 dias para fazer a solicitação da minha residência aqui. Não adiantou, não saiu, não aconteceu, por N motivos que a gente sabe como que o CEF tá funcionando, mas depois de mais 3 meses, então depois de 6 meses de mudança, eu recebi a carta com o meu assento de nascimento, de que realmente tinha sido aprovado, minha cidadania tinha saído, e aí eu precisava esperar que o número de registro português saísse. Ele demorou mais 1 mês para sair e com esse número português eu pude ir até uma loja fazer a solicitação do meu cartão cidadão. Foi muito simples, muito rápido. Uma coisa que eu preciso dizer aqui, assim, real, com todas as letras, sim, para ressaltar o quanto nós somos bem atendidos em serviços públicos aqui em Portugal. Desde o primeiro momento. As pessoas são muito simpáticas, muito solícitas, muito gentis. Eu não tenho um lá para falar o contrário do português. Aí, aqui, vale deixar aquele parênteses bem grande, que eu não sei se é pelo nosso caso, eu não sei se é por ter um cidadão português envolvido, se fosse só brasileiro, se seria diferente. Eu não sei dizer. A minha experiência é, desde o momento em que nós pisamos em Portugal, todos os serviços públicos que nós precisamos usar, mesmo para tirar o nosso NIF, que foi extremamente complicado, porque as pessoas não entendiam como o Marcelo, como português, ainda não tinha NIF. Mesmo essas pessoas, nessa dificuldade de entender esse cenário diferente, eles foram extremamente gentis e atenciosos. E comigo, com o meu cartão cidadão, foi a mesma coisa. Eu tinha feito o agendamento, né, a marcação. O meu assento de nascimento mesmo, o original, não tinha chegado. E eu, afobada, desesperada, já tinha feito a marcação. Quando eu cheguei lá, eu tinha o número do registro, mas eu não tinha o documento impresso. E aí eu perguntei pra pessoa, falei pra ele, olha, tem o agendamento, a marcação do meu cartão de cidadão, não sei o que, eu não tenho meu assento impresso, eu preciso? Ele falou, é bom ter. Ele mesmo imprimiu lá na hora. O que tinham me passado a informação é de que uma cópia simples custa 2 euros e uma cópia, como se fosse a nossa autenticada do Brasil, ela custa 20 euros. Não me cobrou absolutamente nada. Ele não me deu o documento, né? Provavelmente se eu tivesse pedido para levar embora, ele teria cobrado esses 2 euros, mas ele não cobrou, fez todo o processo, foi super simpático, super gentil e custou 18 euros. Não teve custo para enviar para casa, eu poderia tanto ter ido retirar lá pessoalmente, quanto pedir para enviar pelo correio. Eu acabei pedindo para enviar pelo correio porque não ia ter custo. Acho que em 1 semana chegou a carta, que o cartão de cidadão tem um chip, que tem um PIN. Qualquer coisa que você precisa usar esse PIN. Então primeiro chegou o PIN pelo correio e alguns dias depois o cartão do cidadão chegou. Comemora, filho! Comemora, filho! Caralho, mãe, eu sou portuguesa nessa Chegou meu cartão de cidadão, chegou. Infelizmente eu tive que abrir o envelope porque eu precisei assinar o papel e colocar o número do cartão de cidadão, que eu não sei de cor, obviamente, mas tá aqui, chegou. A minha foto com cara de assustada. Agora é só tirar o passaporte e tá tudo certo. E somos portugueses. Então, provavelmente foram uns 10 dias, talvez, no total, desde que eu cheguei lá pra tirar até ele chegar na minha casa. Agora, com o cartão cidadão em mãos, eu já posso tirar o meu passaporte português. E é isso. Agora eu sou portuguesa! Como eu falei lá no começo do vídeo, eu não sou expert em imigração e nem leis imigratórias,
Por isso que mais uma vez eu indico a Cidadania e Visto. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição desse vídeo, que eu acho que é de extrema importância quando você imigra, você está bem informado, saber das suas obrigações e dos seus direitos. Isso que fica também muito importante. A gente, quando decide morar em outro país, as pessoas acham que simplesmente não tem direitos, porque elas não estão no seu próprio país. E você tem direito sim, tem muitas leis que protegem o imigrante, mas é importante saber que você também tem obrigações. E agora, como Portugal tem muitos tipos de visto diferente, muitos tipos de visto, eles facilitam muito a vida de quem realmente quer morar aqui. A empresa que fez a minha cidadania, ela também é especializada em visto, então de repente visto de trabalho, visto de procura de trabalho, tem o visto de nômade digital, caso você trabalhe em outro país. Então tem diversas formas, diversas portas e possibilidades para você fazer o caminho mais tranquilo, sem precisar passar por perrengue migratório vindo como turista para ficar. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor, eu acho que cada um sabe da sua realidade. Eu entendo perfeitamente as pessoas que optam por imigrar dessa forma, eu não julgo, não de forma alguma, mas eu também sei que é um caminho muito árduo, muito difícil, muito complicado. Então, se você puder fazer toda essa jornada de imigração ser um pouco menos traumática, um pouco mais leve, tendo um pouco mais de certeza e de garantias que os vistos te dão, eu acredito que seja muito melhor, porque imigrar não é fácil. Independente da situação, seja você numa situação bem mais confortável, como a que eu e o Marcelo viemos, por ter a cidadania, por ter emprego em outro lugar, e mesmo assim nos primeiros meses a gente ficou nos altos e baixos de caramba, a gente não imaginava que fosse assim. Imagina quem vem numa situação bem mais difícil, bem mais complicada, mas ainda assim é muito gratificante, a gente é muito grato por tudo que a gente tá. Mas ainda assim é muito gratificante, a gente é muito grato por tudo que a gente tem vivido aqui em Portugal, com exceção dos hates que aparecem aí na internet, mas que eu já aprendi a ligar o botão para eles, porque na vida real a gente encontra muitas pessoas boas e queridas que nos dão um calorzinho no coração e fazem a gente se sentir muito bem-vindo. É isso, eu só queria compartilhar essa experiência com vocês de como foi, dizer que sim, agora eu posso fazer o que eu quiser e viajar para onde eu quiser e pegar nossa van e rodar essa Europa inteira, que eu acho que era a coisa que mais estava me deixando angustiada, confesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para saber muito mais sobre a nossa vida aqui em Portugal e a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!